Sejam muito bem-vindos ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, o nosso convidado especial é o irmão Vladimir Cunha. O irmão Vladimir, ele é missionário filiado à Missão Novas Tribos do Brasil, e ele trabalha há mais de 34 anos com tradução da Bíblia, em específico com a etnia Dene. O irmão Vladimir, ele nos deu o prazer e aceitou o nosso convite para falar sobre um assunto importante e empolgante, que é a evangelização entre os povos indígenas. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, acompanhe o nosso bate-papo, fique por dentro do que tem acontecido, do que ele vai nos contar, como é que são os obstáculos, quais as experiências que ele teve com os povos indígenas, tentando e proclamando Jesus ali entre eles. Tá ok? Então, após a vinheta, eu e o irmão Vladimir vamos conversar sobre a evangelização dos povos indígenas. Tá ok? Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu gostaria mais uma vez de incentivar você a se inscrever no nosso canal. Mais de 60% dos nossos ouvintes, daqueles que assistem os nossos bate-papos, são de não inscritos. 60% são de não inscritos. Então, se você acompanha o nosso canal, se você acompanha os nossos bate-papos e ainda não é inscrito, eu peço a você, se inscreve no nosso canal, clica aí, ativa as notificações, dá o seu legado nos nossos vídeos, interaja nos comentários, colocando aí o que você acha, o que deveríamos melhorar, como temos ido aqui com os nossos bate-papos, tá ok? Compartilha com o máximo de pessoas possível também, pessoas que você acha que vai gostar do nosso conteúdo, tá bom? Ao fazer isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante para a plataforma e isso também nos anima a continuarmos fazendo o que estamos fazendo aqui, tá ok? Então, após a vinheta, eu e o irmão Vladimir vamos conversar sobre a evangelização dos povos indígenas aqui no Brasil. Até daqui a pouco. Irmão Vladimir Cunha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, a mais uma edição do nosso podcast do Tchê, é uma alegria. Eu quero desde já lhe agradecer pela oportunidade que nos dá de conversar conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E o meu desejo é que esse tempo de conversa seja um tempo ótimo, abençoador e que edifique a igreja do Senhor Jesus Cristo e também tire muitas dúvidas de como é a questão de trabalhar entre os povos indígenas. Então, seja muito bem-vindo e que Deus os abençoe. Obrigado, pastor Leandro. É um prazer também poder falar um pouco sobre o trabalho missionário com os índios, minha experiência mais com o trabalho onde eu tenho trabalhado há bastante tempo, indígena Dene, ali no Amazonas. Então, estou lá desde 1987 e atualmente estou trabalhando mais com tradução e verificação de traduções feitas na língua indígena, para a palavra de Deus ser exposta ao povo. A sua especialidade é em tradução da Bíblia? Como é que acontece, mais assim no sentido de traduzir? O senhor se especializou? Como é que é feita a tradução, pastor, irmão Vladimir? Então, não sei se posso dizer me especializei, né, mas a necessidade, né, de tradução que não tinha, e no curso preparatório para missionário a gente trabalha também com isso, né, estuda bastante sobre isso também. Então, a gente aprende a língua indígena, né, e depois a gente aprende, né, porque a gente aprenderam a língua indígena é uma coisa, né? E falar o vocabulário espiritual, falar das coisas de Deus, é um vocabulário que não é o vocabulário do dia a dia que a gente vai aprender naturalmente. A gente tem que trabalhar, descobrir as maneiras de expressar certos conceitos da palavra de Deus, né? Pecado, salvação, perdão, vida eterna, tudo isso são conceitos que não tem, geralmente, pelo menos onde eu trabalho, não tem, a gente tem que descobrir a forma de expressar. Sim.
essas palavras, né, conceitos da palavra de Deus. Uhum. E quando é que foi que o senhor ingressou como missionário nas missões Nova Tribo e quando foi que o senhor viu que Deus estava lhe chamando para esse ministério tão peculiar? Certo. Bom, eu, nessa mesma igreja onde eu sou membro hoje, desde o início que eu me converti, quando eu era adolescente, eu frequentava, né, a igreja desde criança, mas eu conheci o Evangelho, eu entendi o Evangelho, né, Jesus morrendo por mim, quando eu era adolescente, e comecei a me envolver com o trabalho de evangelização na cidade, nos bairros, com outros jovens da igreja, mas sempre sentia no meu coração um desejo de fazer alguma coisa a mais, de alcançar pessoas distantes, né, não alcançadas, né, o pastor da igreja também, o antigo pastor, sempre desafiava sobre isso, e até que um dia foi feito um apelo e eu tomei a decisão, né, eu sei que aí até se cumprir, sair do trabalho e tudo, né, foi muito difícil para mim deixar o trabalho, a igreja, para o treinamento, né, esse treinamento na Missão Nova Tribo do Brasil, primeiro pelo menos na época, não sei exatamente como está sendo atualmente, mas na época era 3 anos de Instituto Bíblico, aí mais um ano de treinamento missionário, um treinamento mais prático, era feito no Mato Grosso do Sul, a gente passa um tempo no mar, trabalhar em equipe, tudo isso é treinado, né, é a vida da gente também, é feito, né, uns com os outros, de edificar uns aos outros e ajudar uns aos outros no crescimento, ser melhores servos de Deus. Então, aí depois disso, um ano, né? E depois eu fiz mais um ano de curso transcultural e linguístico, que é um curso onde a gente aprende a como aprender uma língua, especialmente uma língua indígena, que no meu caso já tinha alguma coisa escrita, né, antes, ou missionários lá antes. Mas em alguns casos a pessoa tem que começar do zero mesmo. Então a gente aprende a como estudar uma língua assim e tudo, né, a fazer cartilha de alfabetização na língua e também coisas práticas, mais práticas também, como tratar os doentes da aldeia, coisas simples, de maneira simples, usando certos livros e tudo mais. Então, é assim que foi meu chamado. Aí durante esse curso, né, que a gente fala, o preparatório, claro, a gente ora sempre pelos que estão na linha de frente, os colegas, necessidades, e aí a gente ia sentindo o desafio de Deus, e no meu caso aqui, sentindo o desafio de Deus, para o estou atualmente. Interessante. Como é que foi ingressar assim, como é que foi o impacto quando o senhor ingressou inicialmente na missão, o treinamento? Foi muito difícil, foi complicado, foi fácil? Como é que foi o seu treinamento? E após o treinamento, quando o senhor foi para a tribo, como é que o senhor sentiu a realidade ali? Então, logo saindo da igreja para um treinamento, eu quase nunca tinha saído nem da minha cidade, só para cidades próximas, então para mim foi um impacto grande, né? Era bem ativo na igreja, eu fui para um instituto onde a gente interna, né? Interno, regime internado, então é o tempo todo lá, durante o semestre. Então, para mim foi difícil, né? Ficar longe dos amigos, da igreja, dos parentes, mas a gente vai com o tempo superando. E depois, na aldeia, né, o impacto maior ainda, né? A gente ouve falar de muitas coisas, ouve os testemunhos dos missionários, né? Mas nunca é a mesma coisa que a gente chegar lá e de repente você está num lugar onde todo mundo fala uma língua que você não conhece, né? Pelo menos na época não sabia nada, começar a aprender, e a coisa que era muito difícil, era mosquitos, né? Um mosquito chamado pium, um tipo de borrachudo, que eu sempre ouvi falar, tem muito mosquito na Amazônia, mas o meu muito que eu ouvia não era igual à realidade, era muito, muito mais mesmo. Mas, então, assim, né? A viagem em si para a aldeia, né? Demorou de viagem mesmo, era de barco, de Manaus até lá. Até hoje só se pode ir para lá de barco e de avião. E do avião, pousa na água. Então, demorou 12 dias a viagem. Né, 12 dias?
de viagem, né? Mais uns 15 dias, mais ou menos, 14, 15 dias de paradas, de espera de barco, porque não foi um barco só, né? Tinha que pegar realmente um barco grande, tipo Recreio, chamam, né? Lá no Amazonas, pega muita gente. Aí depois fiquei numa vila pequena, fora de Itapau, ali pegamos um barco pequeno, depois um outro ainda. Mas aí cheguei lá, né? De qualquer forma. Mas também, chegando lá, tinha muita criança doente, né? O colega meu tinha feito curso de exame de malária, para malária. Então, ele fazia os exames, estava também trabalhando com isso, medicando os doentes, né? Com o treinamento que a gente recebeu e também com as orientações das coisas de endemias, né? Livros, tudo que a gente estuda. Então, isso foi bastante marcante, né? Mas, enquanto isso, a gente trabalhando e tentando aprender a língua, para depois, mais adiante, começamos a fazer trabalhos com educação, né? Fazendo uma cartilha inicial e tal, para alfabetização. Nenhum deles era alfabetizado, né? Então, hoje já praticamente todos os jovens podem ler e escrever na língua. Então, assim, né? Às vezes, só na hora que a gente chega mesmo no local, a gente sabe que é a realidade. Né? Sim. Bem diferente daquilo que o senhor ouvia? Pois é, muito, né? Especialmente essa questão de doenças e de mosquitos, né? Porque você está num clima de 36 graus, basicamente todo dia, por volta de meio-dia, você tem que usar mala comprida, calça comprida e meias e tudo, né? Se você quiser. Na época, nossas casas eram feitas de paxiúa, né? Uma casca de árvore, então não tinha como impedir o mosquito entrar em casa. Então, isso era complicado, né? Sim. Mas com o tempo a gente vai se acostumando, né? E sempre força cada dia. Sim. Irmão Vladimir, como é que o senhor falou sobre a alfabetização dos jovens? A alfabetização era na língua deles ou era no português? Na língua deles. A bem da verdade, quando a gente chegou, alguns queriam aprender, mas até alguns mais adultos só queremos se for em português, porque nós queremos aprender a falar bem o português. Mas a nossa convicção é que eles poderiam se desanimar, como até hoje acontece, né? Nenhum deles assim, é fluente no português 100%, né? Não pode escrever tão bem quase nada, entender muita coisa ainda. Mas mesmo andando bastante agora na cidade, como é que eles não andavam, mas a gente sabia que precisava ser para eles aprenderem com mais rapidez. Né? Foi o que aconteceu só depois de algum tempo com os jovens. Né? Então, os jovens começaram a aprender, e logo que o primeiro aprendeu, então logo espalhou como pólvora, pólvora, né? Várias, porque eles tinham uma ideia, né? Muitos deles tinham uma ideia, talvez todos, porque como você pode olhar aqui no papel, a pessoa escreveu, outra vai saber exatamente o que você falou. Então, alguns relacionavam isso com o mundo espiritual, achavam que era coisa tipo pagelança. Como é que você consegue isso? Então, acho que isso criava uma barreira, mas algo que um aprendeu, outros aprenderam rapidamente. O sistema de repassar ensinamento deles mesmos, próprios da cultura, andando no mato, escrevendo coisa de pau, né? Orelha de pau, que eles no fundo dá e tudo, eu via várias vezes. Então, eles assim aprenderam rapidamente, né? Interessante. Então, quanto tempo o senhor demorou para aprender a língua, irmão Vladimir? Olha, porque a gente fala aprender a língua, né? Para um indígena, para eles lá, pelo menos dessa tribo de trabalho, se você aprende 2 frases, você já fala nossa língua. Mas, claro, assim, para ser fluente, poder conversar e dizer, não, agora eu não vou mais pegar a muleta do português, agora eu vou usar só a língua, demorou uns 3 anos, mais ou menos. Né? 3 anos. Tomar essa decisão de só usar a língua, né? Que é o que acontece hoje. Só usando a língua. E até se eu tentar falar em português com algum deles, eles vão começar a rir, né? Não é natural. E
A língua é complicada, é muito difícil, é diferente do português, sim, mas a dificuldade de aprender a língua, como é que foi o nível da dificuldade? Então, as pessoas que estudam linguística sempre falam isso, quando a língua tem a fonologia, né, os sons fáceis, a gramática é complicada. Quando é ao contrário, a gramática é complicada, os sons, como o inglês, né, os sons são mais difíceis para nós, mas a gramática é mais simples do que o português. Mas lá a fonologia é simples, né? Tem alguns sons bem diferentes do português, né? Mas a gramática é complicada. Então, questão por exemplo, do gênero, o gênero vai no verbo. Então, você tem que saber o gênero do objeto da frase para você conjugar corretamente o verbo, o termo masculino e o feminino. Né? Em certas situações, em outras situações não precisa, mas de qualquer forma a pessoa precisa saber o gênero de cada objeto, de cada árvore, de cada peixe. Não tem, no português também tem isso, só que no português você tem uma lógica que quase vale, não é 100%, mas vale quase 100%, né? Feminino é feminino, ou é masculino. Mas lá não tem isso, não tem nenhuma dica, assim, você tem que simplesmente saber. Por exemplo, a mandioca, aquela mandioca brava, né, que é muito usada para fazer farinha no norte do Brasil, ela é feminina. Agora, a macaxeira ou a empinha, que é uma mandioca mansa do Brasil, ela já é masculina. A planta é quase igual, né, para a gente que é da cidade, é igual. Né? Sim. Tudo é quase igual, né? Só muda o nome das palavras, mas um é masculino e outro feminino, a gente não tem nenhuma dica de saber. Então, coisas assim. Mas a gente vai vencendo, né? Com o tempo, assim como eles aprendem, né? A gente também aprende. Sim. Me diga uma coisa, irmão Vladimir, já tem a Bíblia traduzida por completo onde o senhor trabalha? Não. Tem só a maior parte de Gênesis, Êxodo, o Evangelho de Marcos, o livro de Atos, Tito, mas todos estão, a metade de Lucas, e todos estão em processo é um processo longo, né? A gente simplesmente traduz, né? A gente tem uma lista de itens que a gente tem que preencher, aí a gente faz uma tradução inicial, né? Passa com o indígena, aí pede para o indígena ler ou então ouvir e falar com as próprias palavras para a gente ver o que está sendo esquecido ali, né? Se é alguma coisa de destaque do texto que foi esquecido, se não está faltando alguma coisa para destacar, de ele se lembrar melhor, tudo mais, a gente sempre está entendendo, né? E depois volta para a língua novamente, a gente faz correções, e a gente faz o que chama de retrotradução, né? A tradução na língua, a gente retroduz para português, a tradução retrotradução. E aí, um consultor linguístico, uma pessoa especialista em tradução, que não conhece a língua, através daquela retrotradução, ele vai analisar aquela tradução, se precisa melhorar alguma coisa, se precisa incluir, ou se incluir alguma coisa demais, né? E para aí dar sugestões, aí passa pelo mesmo processo de novo, né? Sim. Passa pelo indígena, passa de volta, e volta novamente para o consultor de tradução. Então, nesse processo, ele precisa passar também pelo indígena, pelo nativo. Várias vezes, porque não adianta a gente traduzir, a gente ser fiel na tradução e não significar nada para ele. Né? Por exemplo, né, a gente poderia, por exemplo, que do João 14,6, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, isso não funciona de falar que Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus não é o caminho para isso, né? No nosso língua tem outro sentido, o caminho da maneira de viver ou a direção a tomar. Mas para eles, caminho é caminho, o lugar de andar no mato. Né? Como é que uma pessoa pode ser o caminho? Então, eu não posso traduzir que eu sou o caminho. Mas a gente pode traduzir assim, né? Eu sou como um caminho que vai conduzir até Deus, a vida eterna, a verdade, a vida, né? O caminho verdadeiro, não estou lembrado agora. Interessante. É um processo, então, além de ser longo, é um processo bem complexo, né? Porque vocês precisam saber não só a tradução literal,
mas também o sentido que vai ter para o nativo. Exato. Né? Se o nativo vai entender, se o nativo vai compreender o que está escrito. É um trabalho bem complexo, não é, irmão Vladimir? Com certeza. E a gente chama de filtro cultural, né? A gente está falando aqui na língua indígena, né? Traduzido para a língua indígena, e vai passar pelo filtro cultural até chegar no entendimento. Então, isso faz a diferença grande, né? Tem outras coisas que aí envolvem mais o trabalho de evangelização, né? Por exemplo, a gente lembra que logo no início eu falava para algumas pessoas sobre ir para o céu, aí eu não quero ir para o céu, não. Que eu quero fazer no céu, tem um sol lá muito quente, não é um lugar bom para ir, não. Porque lá tem um espírito que faz um tipo de julgamento, então, as questões culturais, né? Às vezes, o rapaz, uma vez andando no mato, ele fala, eu não acho que Deus é bom, não, porque ele destruiu o mundo. Eles têm uma história do dilúvio. Ele destruiu o dilúvio, o mundo com o dilúvio, então ele não é bom, não. Então, essa questão de justiça, né? Então, para eles, sim, por exemplo, se vê ali um pai reclamando, dando uma bronca no filho, ou batendo no filho, não importa o que o filho fez. O pai está errado, né? Mas a maneira deles verem, né? Ninguém pode fazer nada assim contra outra pessoa. Sim. Tem as outras crenças envolvidas, né, por exemplo, sobre pais e filhos, né, se o pai reclama demais com o filho, a alma do filho pode sair e a criança vai adoecer. Então, isso é tudo coisa que a gente tem que estudar também, né, na sua língua, cultura, para transmitir bem o evangelho, né? Não é só saber algumas coisas, mas tem que saber o todo, né, cultura, como é que eles pensam, no que eles acreditam, é um trabalho bem difícil, né? Eu diria, irmão Vladimir. Me diga uma coisa, como é evangelizar os índios? Como é estar em uma tribo e ter que trabalhar com toda essas questões cultural, de religião, de crença, e chegar com o evangelho? Como é que é evangelizar um indígena? Sim. É só falar uma coisa para complementar o assunto anterior. Eu estava lembrando de um indígena também que ele falou o seguinte, não importa o que vai acontecer com minha alma depois que eu morrer, não sou eu a minha alma mesmo. Então, é coisa que a gente... esse mesmo rapaz que questionou sobre Deus ser justo, né? Depois, conversando mais com ele, falando sobre a possibilidade, né, de vida eterna com Cristo. Então, ele ficou muito admirado. Ele disse, realmente isso é possível, a gente viver depois, é só morrer, porque eu procuro explicar assim, olha, isso aqui é o nosso corpo, nós moramos nele, nós não somos o corpo, nós somos a nossa alma, o nosso espírito. Nós apenas moramos nele, quando a gente morre é o corpo que morre, não somos nós. Mas a gente expor o evangelho, geralmente, então, a gente começa, não como a gente começa na cidade, né? A gente começa com Gênesis, né? Por isso, justamente, que tem uma boa parte de Gênesis, parte toda traduzida, e Êxodo também, mostrando como, começando de um tempo, né? Quando fala no princípio, né? Significa que no tempo não existia nada, né? Só existia Deus mesmo, nada desse mundo material. E, então, a partir dali, a gente vai ensinando sobre Deus. Aliás, a gente começa com a autoridade da palavra de Deus, né, da Bíblia como palavra de Deus, porque eles precisam entender desde o início, né? A gente, quando cresce, desde criança, né, a gente cresce ouvindo sobre Deus. Né? Deus não gosta disso, Papai do Céu não quer que você faça isso, pecado, né? Deus não gosta de pecado. Então, tudo isso a gente ouve, Deus castiga, mas eles não, eles crescem ouvindo outras coisas, né? Então, eles precisam de uma base para entender o Evangelho, né? A maneira como Deus se revelou à humanidade, a gente precisa começar com eles, né? Esse sistema que a gente usa, né? O ensino bíblico, começando de Gênesis até chegar à evangelização mesmo, até a morte e ressurreição de Jesus, né? Para completar, né? Por que tinha os sacrifícios, né? Apontando para Jesus sempre, né, as profecias e tudo mais, né, até chegar a Cristo cumprindo as profecias.
Deus cumprindo a sua ideia, o seu plano de salvar aqueles que creem. Uhum. Inicialmente, o senhor teve alguma dificuldade em evangelizar, assim, no sentido de ter obstáculos para chegar até eles, ou eles eram mais abertos, mais receptivos? Como é que foi a interação com eles? Não, com respeito à evangelização, eles sempre foram e são abertos, né? É claro, eu cheguei lá, já existia a pessoal da Assembleia de Deus que passava lá, de barco de vez em quando, né? O pessoal, os padres também passavam batizando gente, né? Mesmo sem eles saberem o que era aquilo, né? Então, eles tinham alguma ideia assim, não sempre viram como uma coisa boa, né? Então, até alguns falam, né? Eu quero ser crente, né? Eu quero ser crente porque crente não briga, né? Crente, infelizmente, eles estão errados, né? Mas crente não briga, não vive discutindo com os outros e tal. Mas é assim que eles veem dos crentes, né? Mas, então, como isso uma área importante da cultura deles, né? Você ser bom, você não brigar, você não reclamar, especialmente os homens, né? Para um homem bom é um homem que não reclama de nada, que não briga com ninguém, que não reclama dos filhos, não reclama da mulher. Mulheres, sim, elas brigam, elas colocam as brigas dentro de famílias amigas. Mas os homens não. Então, por isso, para eles, parece que o evangelho é a coisa melhor do mundo mesmo. Né? Mas, é claro, é só a visão, né? A gente pretende, não é que eles simplesmente vão aderir a uma religião, né, como as pessoas do mundo pensam, né? Os impérios pensam que a gente está indo lá para ganhar adeptos na religião. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ter uma igreja madura, com liderança indígena própria, né? Que entenda bem o evangelho para ser salvo. Né? Sim. Somente uma religião não faz diferença nenhuma, né? Até teve uma época que eu soube que numa aldeia tinha alguém lá, um rapaz lá que esteve algumas vezes comigo na aldeia do trabalho, ele estava batizando as pessoas lá, porque as pessoas queriam ser batizadas para serem melhores. Né? Mas a maneira como o pouco que ele ouviu foi, eles entenderam assim, né? Sim. Faria uma coisa que faria as pessoas ficarem melhores. Né? Hoje mesmo. Sim. Sempre você faz isso para obter isso. Né? Exatamente. Irmão Vladimir, olhando agora, já tem quanto tempo que o senhor trabalha nas aldeias? 35 anos. Já. 35 anos. Olhando para toda essa história, assim, e olhando para a evangelização, para as investidas de missionários nas tribos, ainda existem muitas tribos para serem alcançadas? Ou, na sua experiência, na sua perspectiva, ainda tem poucas, tem muitas? Como é que está o processo de evangelização das tribos em geral? Ainda tem muito o que fazer? Ainda estão avançando legal? Como é que está esse processo? Então, eu já tinha ouvido há um tempo atrás, existe a Associação das Missões Transculturais Brasileiras, que eles fizeram pesquisa e às vezes acho que atualizam sobre isso. Então, eu olhei recentemente, eles calculam que existe de 100 a 120 grupos indígenas no Brasil que ainda precisam de trabalho de evangelização. Nem todos precisa se aprender uma língua, né? Provavelmente mais da metade tem uma língua que precisa ser aprendida e provavelmente também traduzida. Às vezes tem uma língua indígena semelhante que tem no Novo Testamento, né? Eu acho que, se não me engano, só Guarani, se não me engano, se tem mais alguma outra, Kaiowá, talvez, que tem a Bíblia completa. Algumas outras não tem agora a quantidade, tem o Novo Testamento completo. Mas, então, seria na faixa de 120, de 100 a 120 no Brasil e 2.000 no mundo, grupos assim pequenos, que ainda precisa. Então, realmente, ainda tem muito trabalho, né, a ser feito para esse. E Jesus, mas graças a Deus está avançando, né? A gente tem missionários que estão ficando velhos, tem outros chegando, né?
Eu digo velho porque eu também estou na terceira idade. Não estou ofendendo ninguém, eu acho. Mas, então, tem jovens também ingressando, né? E eu vejo que Deus está ainda levantando pessoas. Amém. Amém. Graças a Deus. Quando eu estava no seminário, algum tempo atrás, eu ouvia muito falar sobre as missões da Nova Tribo. Era muito bem conceituada no nosso meio acadêmico ali e tal. De uns tempos para cá eu tenho ouvido muito pouco, não tenho ouvido quase nada. E aí eu queria perguntar para o senhor, e o senhor falou que tem chegado missionários novos, se aposentado outros. A minha pergunta é, por exemplo, tem ainda missionários, pessoas que estão interessadas em trabalhar com os povos indígenas, como era antes? Bom, eu não tenho essa informação porque eu não estou assim ligado com locais de treinamento e tudo, né? Mas assim, o que eu tenho ouvido da época que eu ingressei na missão para agora é menos, realmente, mas já esteve muito menos uns anos atrás, né? Que tinha até um dos institutos da nossa missão que ficava em Recife, fechou. Também porque também é interno, né? Então, às vezes, hoje em dia, muitas pessoas querem estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Sim. Então, por causa disso, também foi fechado. Mas, mesmo onde eu estudei, no Instituto Bíblico Peniel, no sul de Minas, perto de Campinas, São Paulo, lá houve época que tinha poucos alunos, né? Mas parece que agora tem uma quantidade razoável, não sei exatamente quanto, mas eu sei que recentemente entrou um grupo bom e iniciou o treinamento, né? Claro, nem todos vão ter atribuído, muitos vão ser pastores, vão trabalhar com outros tipos de ministérios, né? Com ribeirinhos, quilombolas, fora do Brasil também. Mas eu acho que ainda tem gente sendo levantado, Deus está levantando jovens ainda, mas claro que ainda precisa muito mais, né? Porque muitos começam, mas vão para outros ministérios também que são igualmente importantes. E tem alguns também que vão até o campo, mas não prosseguem por motivo de saúde. Esse trabalho não estou mesmo, muitos já passaram por causa da malária, né? Tiveram que sair, teve um caso até que saiu em coma. Logo antes de eu começar o trabalho. Então, muitos, por várias razões, né, não só por saúde, não continuam. Voltando um pouco aos povos ainda não alcançados, o senhor disse de 100 a 130, foi isso? 120. 120. Dessas tribos, existem tribos que são violentas, que são muito isoladas e que, por causa disso, é difícil o acesso. O senhor tem conhecimento dessas informações? Sim, eu não sei a quantidade, não, que a FUNAI dá um número, né, mas, por exemplo, perto de onde eu estou, tem dois, né? Tem um que tem contato direto somente com o FUNAI, o pessoal da FUNAI, funcionário da FUNAI, e com o funcionário da saúde. Antigamente houve missionários lá da UFM, mas foram expulsos. Eles às vezes têm desejo de contato, mas eles procuram mantê-los isolados lá, né? Especialmente depois da pandemia, eles apertaram mais com eles, né? Mas o povo Sororá, ela próxima da Grande do Trabalho, e tem do outro lado, no outro rio, um povo chamado de Derimã, de Marimã. São os nomes, um nome dado, ninguém sabe, porque ninguém tem contato com eles, né? Esses, acho que tem muitos anos que ninguém tem sinais deles na selva, mas tem um posto de vigilância da FUNAI para não permitir ninguém entrar lá, né? Então, existe sim. Eu não sei se eu ouvi falar de em torno de 50 povos, né, na região amazônica, todos, né, que não tem contatos, né? Então, a FUNAI proíbe, né, o trabalho missionário, qualquer outra pessoa. Geralmente tem um posto de vigilância, são ricos realmente, né? Então, é mais fácil para se controlar. Sim. Eu sempre fico pensando, né, a opinião pessoal, né? Eles são seres humanos como nós, né? Eu sempre comparo, né?
a humanidade vive atrás de descobrir vidas em outros planetas, né? A curiosidade, ou talvez desejo mesmo de contactar pessoas diferentes, né? Provavelmente tem o mesmo desejo desses indígenas isolados, né? Sim. Que são mantidos isolados. Só que é uma questão complicada, né? A gente, como vamos saber se eles, às vezes, eles não querem ter contato, mas como vamos saber, né? A gente não conhece a língua deles, né? E se for para saber, buscar a opinião deles, o desejo deles, teria que ter contato com eles. Sim. Então, faz um beco sem saída, né? Mas, de qualquer forma, né, mesmo sendo proibido, né, contato do governo como política, né, não ter contato, mas existe a abertura para um caso de perigos ou ameaça, né, ou um iminente contato com a população regional, e eles também têm essa possibilidade, até a própria FUNAI, né, fazer contato com quem entende. Eu queria falar um pouco sobre, só rapidamente, a gente sabe de histórias de tribos indígenas que, assim, por causa do seu isolamento e também por causa de ter outras pessoas estranhas, se comportam de forma violenta, né? A gente tem a história há um tempo atrás, do Jim Elliot, que foi, né, junto com o seu grupo, foram mortos por indígenas. A gente teve agora há pouco, e o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, não sei se foi aqui no Brasil, 2 missionários que foram tentar entrar em uma tribo e acabaram também sendo mortos pelos índios. A minha pergunta existe esse perigo ainda, irmão Vladimir, de por acaso tentar entrar em uma tribo indígena que está isolada e acabar não saindo, não voltando mais? Ou o senhor acha que esses grupos indígenas estão um pouco menos violentos, seja lá o que for, mas existe esse perigo ainda? Olha, eu não tenho ouvido falar de nenhum grupo fora a área do... eu não me lembro, não tem outro nome, acho que Corubo, né? Perto, chamados índios caceteiros, né? Próximo do Peru, é bem ali da Industru. Só ouço falar desse grupo, né? Mas sempre se tem essa possibilidade, porque é uma questão de defesa, né? Você não sabe o que é, eles não sabem o que é que estão enfrentando. Eu creio que muitas vezes, né, às vezes é um povo da região, né? A gente pensa, índios selvagens, são selvagens ainda. Não, eles não são selvagens. Bom, eles são silvícolas, né, moram na selva, mas não são selvagens, né, assim, porque geralmente quando um grupo é assim, eu entendo que é porque eles estão numa atitude de defesa, ou então já tiveram alguma experiência mesmo negativa de violência contra eles antes. Então o que só faz? Ele vai querer se vingar, ou isso pode acontecer de novo, tentaram matar a gente ou mataram um de nós. Então eles partem para a violência, né? Imagino isso, né? Sim. Não tem outra explicação. Nesse grupo onde eu trabalho, há tanto tempo, né? Então eu tive contato com pessoas que me contaram que sobre os primeiros contatos deles, já tem mais de 100 anos, né? Que foi passado de um para outro. Então diz que o pessoal ribeirinho tentou pegar em arma, né? Quando viram eles pela primeira vez. Mas é uma mulher que já tinha estado no outro rio e tinha ouvido algumas frases em português, que teve contato. Então, ela disse que eles dizem que era que apaziguou o povo que chegou, né, na área, né? Os civilizados, né, chegaram lá. Então, eles, não, índio bom, índio faz mal não, índio mata a gente não. Eles se acalmaram. Mas então, se, por exemplo, acontece um camarada dar um tiro e tal, claro que eles vão ao começo, ou então tem uma atitude hostil, né? Sim. Mesmo para quem chega, né? Eu acho compreensível isso, né? Eu não sei, no caso, eu pelo menos só tenho ouvido esses casos lá no próximo da fronteira do Peru. Sim. Eu acredito que tenha sido esse. Agora, voltando à questão da FUNAI, irmão Vladimir, qual é
o relacionamento que os missionários e até a missão Novas Tribos têm com a FUNAI? Como é que as duas andam juntos, se é que andam juntas? Porque há um tempo atrás, se eu não me engano, em 1980, é bem antes do meu nascimento, mas eles criaram uma política de que os povos isolados não poderiam ser alcançados, né? Eles proibiram a chegada de missionários ou coisa do tipo para esses povos que são isolados. Como é que vocês, como missionários entre os indígenas, veem essa política e como é que é o relacionamento de vocês com a FUNAI? Então, a nossa missão, ela procura sempre trabalhar dentro da lei. Então, no caso, ela não trabalha mais, não pensa em trabalhar com povos assim isolados por causa disso, por ser proibido, né? Uhum. A não ser que se abra alguma porta um dia, mas por causa disso especialmente. Agora, assim, a nível regional, eu fico mais no Amazonas mesmo, né? A situação tem sempre próxima ao Brasil, então não posso falar do relacionamento a nível nacional, né? Mas a nível regional, o relacionamento é bom, tem sido melhor nos últimos anos, né? Os funcionários principais, né, que estão à frente da FUNAI, geralmente estão, acho que eles compreendem que nós também estamos ajudando, nosso objetivo é a evangelização. Muita gente não gosta e tudo, mas eles reconhecem que nós também fazemos um trabalho social, de ajuda ao povo, de orientação, servir de interfície para incluir a cultura da cidade, né? Que antigamente eles não davam, esses meninos todos não davam na cidade, mas aí com o início desses benefícios sociais, aposentadoria, então agora eles estão sempre na cidade, então o relacionamento tem sido bom nesse aspecto, mas especialmente nos últimos anos, né, a gente no passado alguém já era uma pessoa que era ateu e tudo, que não gostava do evangelho mesmo, e era líder da região, e me chamou de invasores, que eu estava invadindo indígena. Não, mas eu não sou invasor, não estou usando, não estou disputando assim para benefício financeiro, não estou plantando, fazendo nada lá para obter vantagem material. Assim. Mas, graças a Deus, atualmente está sendo melhor. Né? Bom, que bom, graças a Deus. Eu não sei se existem muitas ONGs lá onde o senhor está. É uma das instituições também que, às vezes, criam obstáculos para o avanço do reino nessas regiões. O relacionamento é o mesmo com elas? Como é que é, irmão Vladimir? Olha, ONGs que trabalham especificamente com índios, basicamente elas são contra os missionários, e algumas delas realmente têm uma posição ativa de lutar contra os evangélicos, a pregação do evangelho das aldeias. A gente ouviu falar, provavelmente a gente ouviu falar de tentativa de emplacar alguma lei de proibir textos bíblicos circular nas áreas indígenas, né, mesmo na língua indígena. Já aconteceu isso tudo, né? E essa tribo que eu citei aqui antes, né, Sororá mesmo, né, foi os missionários que saíram de lá, mas estavam falando da língua, saíram de lá por influência de outra ONG que atuou ativamente para a saída deles, mesmo que implicou na saída deles também, dessa outra ONG, que era uma religiosa. Então, basicamente, eles são contra, né? Eles sempre acusam os missionários de mudarem a cultura dos índios, né? Sim. Então, mas eu penso que quando alguém diz assim, os missionários estão mudando a cultura do índio, eu acho que essa é uma afirmação preconceituosa contra o indígena. Né? Será que se eu chegar numa cidade dessa, em que o carnaval é forte, né? Todas as igrejas evangélicas se juntam e dizem, não, está proibido ter carnaval aqui, será que vai deixar de ter? Não vai. Porque as pessoas têm uma escolha. O indígena é a mesma coisa, né? Ele muda, a cultura está sempre mudando, ele muda o que ele quer mudar. O que ele não quer mudar, não muda. Né? E
tem acontecido, né? 35 anos, acho que quase 35 de vida seu, né? Que eu estou lá, já ocorreram muitas mudanças, né? E não foi por causa da gente. Né? Sim. Pelo contrário, muitas mudanças que nós que vieram através de nós foram positivas, né? Como valorizar a língua, né? Por exemplo, e muitos outros aspectos, as festas, da cultura e tudo. Mas, por exemplo, coisas boas até, né? Como saúde, né? O sistema de saúde é excelente hoje em dia, né? Eu sei que ainda tem muita crítica, né? Mas em relação ao passado, em relação ao Ribeirinho, por exemplo, na Amazônia, o sistema de saúde indígena é excelente, muito bom mesmo, né? Eles são bem atendidos. Mas, claro, isso leva a gente de fora para lá, com costumes diferentes, Sim. Até o Tibete. Então, tudo acontece, né? Mas vai mudando alguma coisa. Aí o sistema escolar também, né? Os professores da cidade, tudo, com aulas lá, vai mudando e exigindo coisas, né, das crianças que não deveria exigir. Então, tudo isso vai mudando, né? Agora, eu nunca vi, né? Eu acho que você também, ninguém que está nos ouvindo, nunca ouviu de alguma ONG insistindo, como insiste contra o Evangelho, a pregação do Evangelho, insistindo contra, por exemplo, o alcoolismo e as drogas, que são uma praga enorme. É verdade. E tem levado, nos últimos anos, especialmente, a vida de muitos indígenas, né? Porque estão sempre perto da água, ficam bêbados, caem na água, não conseguem salvar, sabem nadar, mas bêbado não nada, né? Então tem acontecido, né? Muita morte de indígenas, mas então a gente vê que o interesse delas não é exatamente na... Eu entendo assim, eles não estão interessados na preservação da cultura, essas coisas. Eles estão, se eles tivessem, eles também investiriam contra essas outras coisas perigosas, dignamente perigosas, né? Mas simplesmente contra o Evangelho, eles não querem que eles ouçam o Evangelho, tem a possibilidade de escolher, crer ou não crer, né? Porque não vai impor, ninguém consegue impor o Evangelho, né? E nós, principalmente, nós que somos evangélicos, não queremos impor nada, porque não é isso, é simplesmente o Evangelho. Sim, poxa, verdade. Então, é assim que é, né? Interessante o senhor falar agora do que leva, de fato, o índio até perder a vida, drogas e bebidas. Eu estive em uma viagem missionária em 2015, lá na Bolívia, Acre, ali naquela região fronteiriça, ali, Acre, Bolívia. E os missionários que estavam lá, que nos receberam, era o que eles falavam, né? Que os índios eles estavam vindo para a cidade e estavam acabando com as suas vidas com a bebida, principalmente com as drogas, que era o que estava, vamos dizer assim, desvirtuando muitos índios daquela região. Era exatamente essas coisas. Então, e o senhor falando agora, isso, como é que é isso? Mostra mais uma vez que, por mais que as pessoas, essas ONGs, tentam impedir que o Evangelho chegue lá para transformar a realidade deles, eles não impedem que a bebida chegue, não impedem que as drogas cheguem, e assim, como o senhor disse, os índios vão perdendo as suas vidas por causa dessas coisas que deveriam ser impedidas por essas ONGs que se dizem ser... que cuidam deles, né? E na verdade não estão cuidando de forma alguma. Infelizmente isso acontece. Sim. É uma epidemia realmente, né? No estado onde eu estou, no Amazonas, não só com indígenas, com ribeirinhos também, e acho que até gente de algumas cidades pequenas, de consumir o álcool. Eles têm um sistema lá que diz que consegue separar o álcool da gasolina. Então, quando não tem cachaça ou qualquer outra bebida, ou até desodorante daqueles que tem álcool spray, então partem para isso, né, para tomar esse álcool de gasolina, né? Para mim é como se estivesse tomando gasolina, o cheiro, né? Ficam vivos também, como se estivesse lá numa droga, né? Às vezes ameaçando outras pessoas da comunidade, da aldeia. Isso não é qualquer luxo, é uma epidemia da região, né? Realmente, né? Que coisa. Matar e destruir. Que coisa triste.
Irmão Vladimir, como é que esses 2 anos, 3 anos, 2 anos mais ou menos, da pandemia, como é que foi a realidade das aldeias onde o senhor trabalhava, onde o senhor trabalha, com essa questão da pandemia? Como é que foi o trabalho, como é que foi a realidade de vocês na tribo? Então, logo no início, a nossa missão, acho que essa organização também, a Associação das Missões Transculturais, orientou todo mundo seguiu e sair da aldeia até antes do governo proibir, né? Saímos das aldeias, sempre, acho que com todo mundo, né? Sempre foi um freio de arrumação, né? Pandemia, mas a gente sempre esperando voltar logo, talvez daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, assim. Foi ficando para mais adiante. Eu fiquei 1 ano e meio sem poder ir para a aldeia, os colegas de outra tribo, lá na região próxima, Baixa Amazônia, da região mais próxima a Manaus, só agora em 2022 estão voltando ao trabalho. Então, os índios mesmo ficaram lá isolados até em 2020, até a época da eleição, eles saíram para votar. Então, a gente pensava, todo mundo pensava que ia ser um desastre enorme a epidemia, porque é difícil passar uma epidemia de gripe comum que não morre alguém, né, nas aldeias. Eles têm baixa resistência à gripe. Mas, graças a Deus, né, eles pegaram rapidamente todo mundo, ninguém precisou ir para o hospital, foram tratados nas aldeias mesmo, e graças a Deus não teve um problema grave. Mas, enquanto isso, foi 1 ano e meio, né, para mim, os colegas também, a gente procurou ajudar os indígenas, né, com a questão de fazer compras para eles, coisas essenciais que eles precisavam, e mandar organizar e mandar pelas equipes de saúde que iam para a área da FUNAC também. Foi de fazer, mostrar o amor de Deus, assim, Sim. Com obras, né, também. Então, basicamente, o ano foi isso, né. Claro que a gente tem um plano, né, de repente acontece uma coisa assim, mas a gente sabe que Deus é soberano, está no controle de tudo, né? O plano dele, nosso, realmente, Sim. muitas vezes a gente tem que mudar, mas o de Deus prevalece e a gente pode confiar que ele vai. Verdade. Sim. Irmão Vladimir, olhando para esses 34 anos de ministério, é a minha idade, eu tenho 34 anos, então divida o que o senhor tem experiência no campo missionário. Olhando para todos esses anos, uma vida inteira, trabalhando com os indígenas, quais foram os maiores desafios que o senhor encontrou lá e que o senhor pode dizer, rapaz, isso aqui foi um grande desafio, isso aqui foi um desafio, mas Deus me ajudou a passar? Quais foram os desafios que o senhor encontrou nesses 34 anos de ministério nas tribos indígenas? Então, o desafio inicial, como eu já mencionei, aprender a língua, né? Eu mencionei alguma coisa. E, enquanto aprender a ajudar o povo, mas, ao mesmo tempo, superar, né, essas coisas como que a vida em si difícil, né? Na época, hoje em dia é um pouco melhor, né? Mas a situação, muitas coisas melhoraram para todo mundo, né? Até para os indígenas também. Mas uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei foi que a gente tratando malária, mas estão me pegando malária, né? Eu peguei dezenas de vezes, né? Cada vez, sei lá, pelo menos 1 mês para recuperar assim, totalmente as forças e tudo, né? A medicação a gente toma também, é uma medicação um pouco pesada, né? Ficou famosa, né, a cloroquina, né? Sim. Tomei muitas vezes, dezenas de vezes, né? Cada vez 10 comprimidos que a gente toma. Nunca deu problema de coração? Não. Não tem, não. Acho que não acredito nisso. Todo mundo tomando e falar que eu não entendi. Mas, então, esse foi uma das principais lutas, né? Aprender a língua, né? A gente, especialmente no início, quando eu cheguei lá, tinha algum material na língua, né? Mas, colegas que passaram lá no passado, né? Missionários canadenses, americanos, mas tinha coisas que tinham que ser reescritas e tudo, né? E tinha que aprender a língua. E às vezes eu pensava, puxa, acho que esses missionários foram embora porque essa língua é difícil, é complicada.
Eu não consegui entender, por exemplo, como eu posso dizer que o verbo sobre um verbo presente e passado é o mesmo, fala do mesmo jeito, né? Depois que a gente vai acostumando e vendo que então, se eu não estou vendo acontecer a coisa, é porque está se referindo ao passado. Né? Mas a língua, né? Dizer que Deus, se as pessoas procuram um dom de língua, eu quero ter um dom de língua, de falar essa língua aqui. A gente tem que tratar desse povo. Né? Então, foi a grande luta mesmo, foi com doença de língua, eu posso dizer, né? Assim, a vida é difícil e tudo, mas parece que com o tempo a gente para de sentir que está sofrendo. A gente não precisa ter pena da gente mesmo, né? A gente lembra do que Jesus fez, né? Ele disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né? Claro, muito diferente, ele saiu de um lugar, vamos dizer assim, sem pecado, né? Nós, em certo sentido, saímos do bem bom da cidade, né? Com conforto. Sim. Um lugar mais difícil, mais complicado. Mas a gente também tem a gratificação de ter a presença. Jesus disse, né? Estou convosco todos os dias, né? Sim. Então, a gente sempre vem a alegria, tem vindo, né? De saber que eu estou servindo a alguém que me amou, né? Me amou muito mais do que eu amo aquele da terra. Muito bem. É assim. Irmão Vladimir, quantas igrejas há fundadas onde o senhor está? Se há igrejas fundadas também em outras tribos? Não, existem muitas tribos onde tem igrejas funcionando já basicamente, plenamente como é o objetivo, né? No Acre tem o Machineri, em Rondônia tem alguns povos também, Gavião e na fronteira com a Bolívia, esqueci o nome agora, e na área de São Gabriel da Cachoeira também, lá tem dezenas de igrejas, talvez a última vez que eu vi tinha 80 igrejas indígenas, né? E com lideranças próprias e tudo. Agora, onde eu estou ainda não funciona como igreja ainda, né? Existem alguns que entenderam o Evangelho, porque é fácil, né? A gente poderia dizer, logo depois de uns meses, tá todo mundo crente aqui. Porque todo mundo, eu lembro quando eu cheguei lá, todo mundo se declarava crente, mas o que é que ele quer dizer quando eu sou crente? Quer dizer, eu sou uma pessoa que não gosta de brigar, eu não fumo, não bebo e não danço. Então, basicamente isso, né? Até certas outras coisas assim, que a gente considera até mais graves, mas não entrava na conta. Né? Então, é muito fácil as pessoas aderirem a uma religião, como na cidade, né? É fácil a pessoa simplesmente dizer, eu vou para a igreja, eu oro, canto, leio a Bíblia, eu sou crente. Né? Sem realmente conhecer o Evangelho, né? Que Jesus tomou o nosso lugar na cruz, carregou o nosso pecado, deu com eles e ressuscitou vencendo a morte por nós. Então, esse é o nosso objetivo. Então, estamos nesse processo, né, de ter essa igreja que pode já desde o início levar o Evangelho para eles mesmos, né? Eu sempre fico lembrando do processo de alfabetização inicial do povo, né? Como quando um aprendeu logo pelo próprio sistema de ensino deles, né, pela observação, pelo contato pessoal, rapidamente se espalhou. Então, a experiência é que, à medida que o Evangelho vai sendo melhor compreendido, essa mensagem se espalha, né? Eles são um grupo bastante espalhado, né? Sim. Cerca de 1.300 somente, mas espalhado em 12 aldeias, não sei quantos quilômetros mais do Rio Juruá até o Rio Purus, né? Entre esses dois rios, então, distâncias enormes, né? Eu fui uma vez no outro rio lá e a gente precisa viajar uns 4 dias nesse rio onde está essa aldeia que a gente trabalha, subindo o rio e depois 24 horas de caminhada puxada no mato. Né? 24 horas? 24 horas de caminhada. Então, ele até fala, né? Quando vai com mulher, ele tem que ser mais dias de viagem. Geralmente está carregando criança. Sim. Para até chegar no outro rio, né? No rio lá do outro rio, tá no Rio Juruá. Então, é o mesmo povo, a mesma língua, né? Tem alguma diferençazinha, como
entendi para vocês, a maneira de falar, mas que a compreensão, né? Então, tem esse desafio, né? Eu tenho desafiado pessoalmente, primeiro que entendeu melhor o Evangelho, sobre alcançar os parentes deles, também nesse dia, né? Que é bastante distante. Interessante, irmão Vladimir. Agora, eu quero partir para um tema da nossa conversa, de ouvir o senhor sobre quando o senhor se perdeu na mata, né? Acho que foi em 2016? 2019. Eu já tinha saído do seminário, mas eu ouvi sobre isso no seminário, né? Até o seminário teve alguns cultos onde oraram pelo senhor, pela equipe que estava com o senhor. Eu quero ouvir do senhor como é que foi essa experiência de se perder na mata, de ficar 9 dias, foram 9 dias? 9 dias na mata, perdido. Como é que foi essa experiência, irmão Vladimir? A história é longa, mas tentar resumir aqui, né? Então a gente, assim, na aldeia tem que participar de tudo, né? A gente tem que estar envolvido, tudo, tá sempre mantendo a boa amizade, tudo, né? O nosso objetivo final sempre, né? Mas tinha um cara, geralmente as atividades da aldeia são anunciadas de madrugada, né? Antigamente seu dia e tal, lá da casa, todo mundo ouve, mas que são propagados de madrugada. Então foi anunciado que ia ter um casamento, né, de 2 adolescentes, né? E então aí uns iam caçar, pescar, outros tirar açaí, era época de açaí, e outros caçaram, e um me chamou para caçar, né? Só que eu tinha alguma coisa para fazer, ele foi na frente com outros dois, eu fui depois, era caminho que eu conhecia, né? Eu fui e tal, só que fui andando e até que o caminho foi mais caminho de caça, né? Como que a gente não anda muito, dava para ver que ainda tinha sinais de gente ter passado ali recentemente. Aí eu continuei até que eu cheguei numa enorme árvore que tinha caído, né? Essas árvores imensas, então nós cai sozinho. E aí eu contornei a árvore para deixar rastros, né? Sinais deles mais adiante. Só que aí depois eu não achei os rastros dos sinais mais, né? Só que ao invés de voltar, né, quando acontece uma coisa assim, uma série de erros, né? Não só não. Aí, ao invés de voltar, eu continuei procurando mais adiante, né? Aí, na hora que eu decidi que não achava mais, aí tentei voltar, também não achava mais, tinha parado de quebrar os galhos e manter assim, não achava mais sinais meus também, né? Então, tentei, aí não achei. Então, eu comecei eu não tinha relógio, só tinha um facão pequeno na mão e tinha que saber que horas, se era parte da manhã ainda da tarde, né? Tinha passado e era a época, primeiro semestre do ano, era época de chuva, né? O semestre todo. A maior parte do tempo é nublado ou chovendo. Então, eu coloquei uma varinha no pé no chão para tentar ver alguma sombra, mas demorou horas, né? Até aparecer, conseguir ver alguma sombra, saber pegar uma direção, para saber para onde ir, né? Eu sabia que estava ao sul do rio e tal. Pensava que estava mais para o oeste, só que eu tinha mais para o sul. Então, tentei pegar a direção, mas não cheguei. Né? Então, o que eu fiz nesse dia e nos outros, né, eu sempre sabia mais ou menos aproximadamente a direção do rio, com exceção de 2 dias que eu não deu para absolutamente fazer nada, eu tive que ficar parado, porque não tinha, estava bem nublado, né? Não tinha condições de saber onde estava o sol. Então, os dias passavam assim, eu sabia a direção, pegava mais ou menos aquele rumo, deveria sair no rio, só que o primeiro semestre do ano tinha esse problema no norte. As áreas beira de rio, às vezes quilômetros dentro da floresta, são alagadas. Só no final de maio que começa a desalagar. Então, eu sabia que algumas áreas assim, que eram imensas, né, quilômetros, então eu fui evitando, mas mesmo assim, quando eu pensava que estava num lugar bom, chegava no Pantanal, lá, andar com o tempo. Aí eu fui tentando assim, à noite eu sempre parava para
procurar, antes, né, porque escurece rápido, não tinha lanterna, não tinha fogo, nem nada, procurava uma árvore grossa para encostar, procurava não dormir também, né, por causa de onça, tem um pedaço de pau. Eu não dormia? Hein? O senhor não dormia? Eu procurava não dormir, mas acho que a alguma hora a gente cochilava. Mas interessante, naquele dia eu tinha repassado com uns indígenas lá, tem um trecho que Deus disse, né, dominarás sobre todos os animais e tal. Deus, eu quero cumprir aqui, o Senhor cumpriu a promessa. Né? Eu sei que onça é perigoso. Mas foi assim, né? Graças a Deus não vi onça nenhuma vez. O avião da missão Asa de Socorro, que estava me procurando sobre função de jogo, viu onça. Os bombeiros, outros indígenas, outros missionários estavam me procurando, me viram, mataram muitas cobras perigosas. Mas eu não vi nada disso, né? A gente estava realmente me protegendo, né? Assim, pelo terceiro dia, eu pensava, olha, eu falei para Deus, Senhor, você acha que o Senhor me trouxe aqui para morrer, né? Porque eu não vejo razão para ficar sério para morrer, porque não morrer logo. Tem muita oportunidade de morrer. Geralmente a gente pensa em onça, cobra, mas uma grande perigo na floresta é pau que cai, né? Galhos que caem, grandes, às vezes, né? E pode cair de repente, já aconteceu acidentes graves assim com os indígenas. Mas então eu procurava assim, né? No terceiro dia eu não sentia fome mais, mas aí eu sabia que tinha que comer, água tinha em toda a parte, né? Aí eu peguei uma fruta chamada pequiá, parecida com o piqui que é usado no centro-oeste brasileiro, só que é grandona. E se come cozido ou assado, né? Mas só que como não tinha fogo, eu comi crua mesmo. Mas era forte. Mas não conseguia pegar peixe, nada? Não. Os lugares onde eu estava não tinha. Só uma vez que eu cheguei a um lugar onde tinha peixe. Mas aí eu comecei a achar uma outra fruta que eu conhecia, uma fruta chamada sete gostos, que dá no cipó, que sobe nas árvores grandes. Os índios consomem muito, eu já tinha consumido muito. Os macacos pegam, vai lá com a mão no macaco pequeno, as grandes eles não conseguem segurar e caem. Então eu não queria subir para tirar, não queria arriscar, né? Não tenho experiência nisso. Mas é uma fruta boa, dava energia, né? Não enche a barriga, mas é mais líquido, dava bastante energia. E então foi assim que foi passando, né? No treinamento da missão eu aprendi que a gente, em caso de necessidade, pode comer palmito tranquilamente, né? Então isso é o que mais tem, né? Palmeiras pequenas, eu cortava e comia o palmito, até ele açaí também, só que o açaí é grosso e mais duro, aí eu só comia uma vez mesmo, mais difícil. Mas foi indo até que eu cheguei um dia num lugar que era essas áreas que a gente chama de igapó, né? De área de floresta alagada. E era um lugar que tinha frutos, eu até tentei nadar, mas já tinha, acho que estava no sexto, dia 7. Mas já estava muito fraco, acho que eu não dormi direito e também tentei nadar, mas tinha que ficar descansando e eu estou arriscando, né? Pisar numa aula com tudo, um espinho grande ou até jacaré aparecer, né? Tem muitos jacaré. Aí eu decidi desistir de nadar, né? Dormi ali, só que à noite deu para ver que era realmente, passou um motor muito longe, né? Um barco que passa no rio, dava para ver que era muito longe o rio, rio mesmo. Então não tinha a minha ideia de chegar lá e colocar uma camisa pendurada, coisa assim, não deu certo. Eu comecei a virar ali aquele igapó, ele tinha que acabar uma hora, né? Só que na hora que ele acaba, eu normalmente não chavascava uma área de tipo pântano, né? Assim, sim. Porque não é só lama, mas muita coisa, palmeiras, ideias, com tudo. Aí eu falei para Deus, Senhor, o que é que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Eu sei que eu tenho que ir na direção norte, mas não estou conseguindo chegar sempre da. Eu sei que o Senhor não fala assim audivelmente para a gente, né? Mas eu preciso saber o que fazer, eu não sei absolutamente mais o que fazer. Mas na hora mesmo veio o versículo do provérbio, né? Que confia ao Senhor os teus pensamentos e os teus planos serão estabelecidos, né? Por palavras diferentes no traduções. Aí veio esse versículo, né? Então eu pensei, então tá bom, Senhor, eu vou planejar, eu vou voltar uma meia hora, e vou partir na direção do rio, que eu sei que está o rio, norte. E vou, mesmo que entre no Chavascal novamente, eu vou entrar no Chavascal.
Aí peguei, né? Fiz isso, voltei, comecei a andar na direção norte, que é a direção do rio, e realmente não peguei mais nada de asfalto, e só o que a gente chama de terra firme, né? Terra que não alaga, o tempo todo, até chegar numa castanheira, que eu sabia que era próximo ao rio, porque na área não tem castanha nativa de mata, né? Só plantada, então pensei que estou chegando num lugar onde alguém já morou. Eu ainda tinha somente um ouriço de castanha, né? Até que eu, à tarde, cheguei no rio, não no rio ainda, né? No Igapó, sempre no Igapó, né? Passou um barco no rio, talvez uns 200 metros, no máximo 300 de área alagada, assim, florestada. Só por causa que os barcos são a diesel, então botou muito barulho. Gritei no rio, passou outro também. Pensava que era um ribeirinho trabalhando, sabia da mobilização que havia na região, todo mundo tocando. Passou outro barco, passou um que a gente chama de voadeira, né? Esse barco rápido, motor de polpa, né? Ele não escutou, né? Então, eu pensei que estava talvez na terra da aldeia, tentei abrir um caminho, né, por um mato muito fechado, porque já foi o lugar que eu morava antigamente, fica muito cipós. Mas aí veio um temporal, uma ameaça de temporal, vento, trovão, aí eu desisti. Eu parava, fiz uma cabanazinha com folhas, às vezes eu fazia, quando eu pensava que ia chover à noite, cabana com as folhas grandes que tem, de banana brava, parece folha de banana, mas é maior. E então eu vi que não ouvi barulho nenhum, eu pensei, eu não estou perto da aldeia. Se fosse perto da aldeia, eu ouvi barulho de motores pequenos, mas não aconteceu. Sim, então essa tempestade que viria não veio, no fim não choveu. Depois que eu cheguei na cidade, uma irmã de São Paulo disse que o filho dela, eu combinei as datas, a hora, foi exatamente naquela data, tarde, estava chovendo lá em São Paulo, e ela disse que o filho era pequenininho, de 7 anos, eu acho. Ela falou, mãe, vamos orar pelo missionário que está perdido para a chuva não molhar aí. Ouviu a oração. E realmente é época de chuva, né? E não choveu nenhuma noite. Eu sempre pedi a Deus para não chover, porque era horrível, né? Sim. Parado debaixo de chuva. Tinha muitas irmãs orando na missão e outros lugares sobre isso também. E interessante, comentando com o missionário que estava me procurando, eu falei, graças a Deus, que não choveu nenhuma noite. Quando eu cheguei lá na aldeia, eu falei. Ele disse, não choveu? Aqui choveu várias noites. Não choveu. Então, realmente, eu diria a mão de Deus em tudo isso, né? Me protegendo, eu não sabia o que estava acontecendo. Né? Mobilizou tanta gente, Brasil afora, mundo afora, né? A Europa, nos Estados Unidos, então a gente percebe como Deus é soberano, como Ele quer fazer uma coisa, Ele faz. Né? Ele quis mobilizar a sua igreja, né? Mais diferente que não seja da outra, né? Ele nos uniu, né? Nos uniu em oração e deu a resposta, né? Mostrando que Ele está atento. Sim. Agora, um dia desanimado, né? Nos últimos dias, meio fraco. Aí teve a época de uma fruta chamada Oxi, que ali não sabe. Mas eu não encontrei nenhuma árvore dessa Oxi. Eu comecei a pedir a Deus, Deus me dá Oxi, porque eu sabia que era uma fruta que enche a barriga e tal, e dá força, né? Muito forte. Muito óleo também. Não pode ser comida crua. Então, depois de orar, suplicar mesmo, insistir, aí eu vi uma fruta dessa no chão. Madura já não conta para comer. Então, procurei água, mas não achei. Então era só aquela mesmo. Aí chegando na aldeia, o engenheiro que me atendeu, ele disse, olha, ele é da região, ele conhece, ele disse, é tudo X, ainda bem que você não encontrou algo do X. Se você tivesse encontrado comigo, sem comer vários dias, você não ia chegar aqui não, você ia passar mal. Tudo isso a gente vê a mão de Deus, né? Porque, por um lado, ele me deu uma fruta para se dizer, eu estou te ouvindo a sua oração, muito ouvido fechado. Muito bem. Então, sem eu perceber a mão de Deus, o amor também, o carinho dos irmãos, né? Das igrejas, do Brasil fora, né? Como você perguntou antes, né? Sobre missões, missionários novos. Então, existe, né? Eu já vi até missionários assim, falando, muitas igrejas não querem saber de missões, mas existe um grande amor
obra missionária, graças a Deus, no nosso país, né? Brasil Sim. Graças a Deus. Irmão Vladimir, partindo para o final do nosso papo, está muito bom. Qual é a importância de nós falarmos sobre mais evangelização dos povos indígenas? Qual é as suas últimas considerações sobre o trabalho missionário entre os indígenas? O que o senhor, como o senhor encorajaria aqueles missionários que estão pensando em ir, até mesmo para os nossos ouvintes que nem pensam em missões e talvez com essa conversa o senhor aqueça os corações deles e eles sejam direcionados para o tipo de missões com os indígenas? Os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da Seara, versículo conhecido, né? Que muitos trabalhadores para a sua Seara. Então eu entendo que, como eu falei antes, o amor por missões tem aumentado até, né? As igrejas, a maioria das igrejas. Existem pessoas, né, Brasil afora, sustentando, orando, igrejas dispostas a enviar obreiros, alguns também se despertando para sendo desafiados por Deus para se envolver nessa obra. Então a gente tem que orar, né, cumprir o pedido de oração, né? Sim. Jesus, né, tem um pedido de oração para nós, né? Não é? Essa tradição nova, a vida atualizada. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande obreiros ou trabalhadores para a sua Seara. E eu acho muito interessante esse pedido. Um pedido de oração é interessante porque é um pedido de oração feito por Jesus. E outra coisa que eu acho interessante é que a resposta dessa oração pode ser a própria pessoa que está orando. Exatamente. Então, no desafio é a gente continuar orando. Há muito trabalho a ser feito, né? A todos que queiram, né? Deus. É que Deus, às vezes as pessoas pensam que vai errar se for entrar numa obra assim, né? Não, a gente pode errar e não ir, mas em ir eu acho que Deus sempre vai honrar, vai abençoar, porque Ele está no ir, né? Então, estaremos só obedecendo a palavra dele. Então, vamos continuar pedindo a Deus, né, que levante obreiros. Como igreja, vamos continuar apoiando, sustentando. E pedindo também a Deus, né, de perseverança aos que estão indo para continuarem, né, no seu trabalho e até alcançar o objetivo, né, porque esses povos não alcançados sendo também incluídos na igreja, no reino de Deus, e assim a salvação possa alcançar esses corações, né, muitas pessoas na cidade, né, como eu disse, a gente ouve o evangelho em certo sentido desde criança, né, muitas pessoas já adultas também ouvem o evangelho, a mensagem do evangelho. Muitas vezes, não enquanto muitos povos indígenas, mundo afora, não ouviu nenhuma vez ainda, né? Ou pelo menos de forma clara dentro do seu ambiente cultural para poder entender bem. Então é um desafio grande, né? Então vamos continuar orando, pedir a Deus e muito obrigado também pelas pessoas, por oportunidade do Brasil afora que oraram por mim naquela época e sei que continua orando por outros missionários também. Que Deus abençoe a cada um de vocês, o coração de vocês. E vamos continuar, né? A obra é grande, os trabalhadores são poucos, mas nosso Deus é onipotente. Sempre, né? Deus é maior. Né? É verdade. Amém, amém. Irmão Vladimir, muito obrigado pelo tempo que o senhor dispôs a nós para conversar, para falar das suas experiências, para falar sobre a importância do trabalho entre os indígenas. O meu desejo é que Deus continue lhe abençoando, lhe dando forças quando o senhor retornar para a aldeia, que Deus continue fazendo com que o reino avance a partir do senhor, da equipe que está lá, que a tradução da Bíblia continue a todo vapor, mesmo com as dificuldades, e que os nossos irmãos indígenas tenham a Bíblia daqui a um tempo completa e possam lê-la na sua própria língua, instruir os seus filhos, os outros indígenas com a sua própria língua. Então, o meu muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, e que o reino avance a partir onde o senhor está sendo usado por Deus. Um forte abraço, meu irmão, e que vamos seguir em frente até que Cristo volte. O nosso objetivo é proclamar Jesus,
para a glória de Deus e salvar os perdidos. Amém. Muito obrigado também pela oportunidade. Deus abençoe você e todas as pessoas que estão ouvindo. Amém. Forte abraço, irmão Vladimir. Deus abençoe.